E agora homenageamos o empregado que mais teve trabalhos premiados. Ele teve 4 primeiros lugares, 1 segundo e 1 terceiro lugar no Conserpro, desde 2004 até 2013. Ele é Sérgio Normando Ren, da CETEC Salvador. Boa tarde. Temos um problema. Minha esposa está vindo, está estacionando. Então vou ter que enrolar aqui até ela chegar. Gente, estou muito feliz, muito mesmo, estar por aqui hoje. Principalmente porque estou com minha galerinha e daqui a pouco essa calma no auditório vai acabar. A minha história, como vivi, ela se confunde com a do Serpro e a do Conserpro. Então, eu estou com um negócio aqui que não sei operar. Peraí. Ajuda aqui. O pessoal vai colocar. Pronto. Se alguém puder botar full screen aí para mim. Bom, enquanto meu colega me ajuda aqui. Deixa eu ver se eu consigo aqui. Pronto, acho que agora foi. Beleza, então o que eu preparei para apresentar aqui hoje é um resumo desses 10 anos de Conserpro e dos meus 17 com o Serpro. Eu em novembro agora completei 17 anos de casa. Eu entrei em 1997 aqui e convido vocês agora para passear comigo nessa história. E minha enrolação não vai ser suficiente para esperar ela, então espero que ela chegue antes de eu acabar. Tudo começa em 1997. Eu entrei num concurso. Como o tempo está adiantado, eu vou enrolar e vou gastar uns 25 minutos. Tá? Eu entrei num concurso onde o Serpro estava falando naquela época de um tal de novo CIEF. Lembra disso, André? Era um projeto grandioso de descentralizar banco de dados e colocar Oracle em tudo que é canto da Receita Federal e tal. E eu entrei no Serpro num concurso onde eu sairia da minha área de origem, que é desenvolvimento de software. Eu estava entre ser administrador de rede, que eu odeio, ou DBA, que eu detesto. Mas eu vinha lá do Banco do Estado da Bahia, o Baneb, que graças a Deus eu saí antes de apagarem a luz, porque foi privatizado e demitiram foi todo mundo. Então arrisquei vir para o Serpro, sabendo que eu poderia ficar infeliz, porque não é minha praia, nem DBA, nem rede. Então eu entrei avisando, minha praia é escrever código, é isso que eu gosto de fazer. E aí surgiu, depois de uns 3 meses no limbo, graças a Deus, o cara para onde eu ia na Receita Federal não queria um estranho no ninho perturbando os processos dele, eu fiquei meio que no limbo. Até Luciana Farias, que Vivi comentou, que entrou junto naquela época, a gente ficava numa sala chamada de aquário, sala de vidro, totalmente isolados, inventando o que fazer, porque realmente passamos um tempinho meio chato. Aí eu fui emprestado para trabalhar no Malha Cadastro do ITR. Era um programa feito em Visual Basic. Na época eu era o cão de calçolão em Visual Basic. Eu dizia que o Bill Gates era meu chefe, porque eu sabia muito sobre programação para a Microsoft. E não tenho vergonha disso, não. Nenhuma. Pagou aí meu ganha-pão. Mas fui emprestado. Em 98 fui emprestado para essa equipe, onde eu tinha o desafio de ajudar o time, que era um time pequeno, Salvador na época tinha 30 pessoas no desenvolvimento e alguns terceirizados. Ajudar esse time a aprender Visual Basic e se comunicar. Chegou, minha esposa chegou. Atenção. Chegou minha galerinha toda. Vocês veem o quanto eu ganhei de prêmio de Conserpro a cada... Vou ter que usar muita criatividade para fazer outros trabalhos. Bom, agora posso parar de enrolar.
E aí eu tive que aprender um troço chamado SQL ADA, para se comunicar com o mainframe. Aí eu me deparei com esse troço aí. Isso daí me devolvia isso daqui. Que diabo é isso, né? Eu virei o cão nesse troço. Eu sabia muito de SQL ADA, montei todo o sistema, mas eu me conformava em 1998, com tanta tecnologia, com internet, eu ter que repartir string e em código resolver esse tipo de questão. Isso me deixava indignado. Então, em 2002 para 2003, eu resolvi, aproveitando que eu estava aprendendo sobre XML, um negócio que hoje está na moda, mas na época não estava na moda, resolvi criar uma ferramenta, criei uma versão para a Microsoft. O Ivan, que não está mais no CEP, hoje está no Banco Central, me ajudou a escrever a versão Java desse cara. E comecei a usar os aplicativos lá do ITR, junto com as equipes de Salvador. Em 2003, por uma forte pressão do Mozart, vocês conhecem, Mozart era meu chefe. E eu queria escrever código. Eu era tão bitolado de escrever código que um dia o cara quase morre do meu lado. Ele teve uma crise de apendicite. E eu não vi. A minha mesa ficava separada no canto esquerdo. Era um puxadinho. O cara estribuchou do meu lado, eu não vi. À tarde eu pergunto, cadê Natanael? O cara quase morre do seu lado, você não viu? Não, eu não vi. O Mozart falou o seguinte, Sérgio, eu quero que você vire líder de equipe. Você está louco? Meu negócio é escrever código. Ele esperou um tempo. Eu quero que você seja líder de equipe. Vivi já era líder de equipe. Você é louca, Vi, com 24 anos, né? Você vai ter coragem, ela voa. E eu me espelho muito nela. Até que ele fez o seguinte, Sérgio, ou é você ou esse cara aqui. E esse cara aqui era barril. Falei, vai ter que ser eu. Vai ter que ser eu. E então, em 2003, eu assumi a liderança lá. A gente estava com foco em nível 2 de CMM, vivi coordenar esse trabalho, eu aprendi muito nessa época, e a gente conseguiu. Da época que entrei, foi março para abril, para outubro, está lá o carimbo de CMM nível 2, eu sei que eu, junto com a nossa equipe lá, junto com o Vivi, Luciana, demos a nossa contribuição. Então esse foi o cenário que precede 2004, o primeiro conceito que eu participei, onde eu simplesmente escrevi, junto com o Ivan, o trabalho do XML ADA. Nada mais do que isso. Apresentei aqui em Brasília, nervoso do jeito que minha perna fazia assim. Muito nervoso. Alguns não perceberam, mas eu estava muito nervoso. As apresentei, o trabalho foi bem reconhecido. Na época tinha o prêmio de melhor trabalho apresentado, eu ganhei esse prêmio e tal. O pessoal não descobriu que eu estava nervoso. E foi bem legal. E na época, eu mostrei esse troço aí, ao invés da strings, recebi um arquivo XML, todo quebradinho. Ao invés dos campos A, B, A, C, que não significa nada, a gente pode receber algo mais semântico, com o nome do campo, com máscara de formatação e tal. Um negócio bem legal que a gente continua usando até hoje lá em Salvador em muitos projetos. Mas foi uma época também que aconteceu uma coisa muito, muito importante na minha vida. Eu participei da equipe do Imposto de Renda Java. O SERPRA, na época, entrou como apoio para a Receita Federal, era quem cuidava desse programa, não sei porquê, não era o SERPRA que fazia, e eu fui desenvolver. Eu, líder, bitolado em código, não perdi a oportunidade de participar do time que escreveria a primeira versão Java do Imposto de Renda. E aí eu conheci um cara que mudou minha vida, o Bruno Souza, o JavaMan. Ele era consultor do projeto. Daqui a pouco ele vai voltar. Então, o final de 2004 é isso. Com o SERPRO, eu aqui, acho que foi na Regional. Foi na Regional? Na Regional eu agradeci falando, olha, saiu aí o meu primeiro filho, o SQL ADA. O segundo filho estava sendo ali o IRPF Java, essa carinha do IRPF Java, que está no site da memória da Receita Federal. Mas nasceu Andrei. Então, isso daí é o início da mudança completa para melhor na minha vida, na vida de Larissa. Mas vamos para frente. 2005, então, 2005 eu continuo como líder, já começando a me envolver com a comunidade Java, muito por causa do Bruno Souza. Tive a chance de ir para São Francisco, no Java One, apresentar o IRPF Java, mas o destino colocou o IRPF Java no colo do SERPRO.
o IRPF como um todo no colo do Serpro, e eu passei a ser líder da equipe. Eu que era simplesmente um desenvolvedor, recebi no colo todo o projeto. Então eu tive a chance, no canto superior esquerdo, de conhecer o James Gosling, que é o barbudinho ali, junto com o Elisier e o Léo Cunha, no Café Brasil, primeiro evento da comunidade Java que eu participei, onde eu conheci um cara também bem importante na minha vida, que é o Alexandre Gomes, que daqui a pouco eu falo dele. Aí em cima, do lado direito, com o Bruno Souza, aqui embaixo a delegação brasileira em São Francisco, e no lado esquerdo o Java Bahia, o grupo de usuários que eu passei a cuidar, envolver com a comunidade. Então isso foi muito significativo para mim. Uma curiosidade sobre o imposto de renda Java, na época o Roberto Plá era o superintendente, se eu não me engano. O Mozart, então chefe, foi para a reunião de fim de semana, acho que no Rio, e volta com 2 notícias. Sérgio, senta aí, senhor chefe. Tenho 2 notícias. A primeira, nós não vamos receber só 7 concursados, não. São 30. A segunda, o IRPF vem para sua mão. Falei, beleza. Dessa lista de concursados aqui, eu conheço esse aqui, Léo Cunha. Eu quero esse mais 4. O resto é comigo. Isso também foi bastante significativo na nossa vida. Vou acelerar agora porque está ficando chato. Então, em 2005, a gente criou um framework Java para criar outros programas de declaração, porque o IRPF tem um ganho de capital, uma moeda estrangeira, Carnê-Leão, tinha um ITR para fazer, e criamos o primeiro framework Java de verdade aqui dentro do Serpro, que está aí até hoje. O Joselito apresentou isso em 2005, em São Paulo. Eu fui coautor junto com o João Vitor. Então, esse foi o segundo trabalho de Conserpro. E tem um trabalho que ganhou o 3º lugar. Foi sobre testes, o patinho feio da engenharia de software. Testes, ninguém queria trabalhar com esse troço. Aliás, até hoje o pessoal resiste muito. E a gente escreveu um trabalho, porque a gente trabalhava com a equipe do Imposto de Renda, e era um negócio totalmente ágil, antes dos métodos ágeis estarem aqui no Serpro. Porque você passava 6 meses com o cliente testando do seu lado, e mandando requisito, e mandando alteração, e você entregando 2, 3 versões por dia, num processo altamente interativo. O protocolo de comunicação que se usava para gerenciar os defeitos e as melhorias era o protocolo PPL e PPC. Conhece? Conhece, Robinho? Planilha para lá, planilha para cá. Cara, existe um troço chamado bug tracking. Isso é 2005. E o Serpro usava PPL e PPC. Então o Léo fez um trabalho de pós-graduação, eu ajudei ele, onde ele estudou alternativas livres para bug tracking. Colocamos o Mantis dentro do Serpro. O Mantis até hoje é usado como ferramenta corporativa, e este foi o início do Mantis no Serpro. E esse trabalho ganhou o 3º lugar naquela ocasião. Em 2006, Vivi já falou, a gente já estava no contexto de melhoria de processos. Eu, por mais uma insistência do meu então chefe, Mozart, eu assumi a gerência da área que atendia a Receita Federal. E tem um rapazinho louco que está aqui, chamado André, que apostou num outro doidinho de 33 anos na época, como gerente de uma área de 90 pessoas. Você é muito doido, velho. Você não regula bem, não. Mas então estávamos nessa onda de melhoria de processo, continuávamos, e Viviane, como sempre, é minha guru no assunto. E para mim era uma loucura os especialistas em processos terem que editar código HTML para colocar uma versão do processo novo no ar. Especialista em processo não tem que editar código HTML, tem que separar conteúdo de apresentação. E aí veio o trabalho do Atabaque, que foi em 2006, foi quando o Elton ganhou aquele tubo de dinheiro lá. Eu me lembro, cara, pálido. Eu me lembro. Eu me lembro muito bem. 2007, ainda nesse contexto de melhoria de processo, a gente escreve juntos o Mantis PMP, que nada mais é do que a ideia ridícula de usar o mesmo ferramenta de bug tracking para melhorar processos. Processo de software também tem versão, também tem defeitos, também tem evolução. Por que não usar a mesma ferramenta? E é só isso, não tem nada de genial aqui. Mas, não existia na época, a gente fez a proposta e ela foi implantada, ainda bem. Essa aí é a carinha do Mantis, customizado, o Léo Cunha ajudou nisso bastante, aliás. Ele é o principal, eu sou, junto com o Viviane, os coadjuvantes. Acho que era para a Viviane apresentar esse trabalho, inclusive.
Algum motivo que você não pôde. É verdade. Deveria. Esse ano você vai apresentar, né? Ah, não, aí vai estar errado. 2008, eu já ainda estava na SUNAC. Quando eu assumi a gerência, eu ficava bastante intrigado em por que cada um só cuida do seu quadrado aqui. Por que os meus líderes só olham para o seu umbigo? Então, software para mim era balela. Era tranquilo trabalhar com software. Agora, trabalhar com pessoas, com castelos, né, André? Como é que quebra esses muros? Então, eu comecei a viajar de como é que as pessoas podem colaborar mais. Eu escrevi um blog nessa época, chamado Bazedral, daqui a pouco eu falo sobre ele, onde eu comecei a colocar para fora que eu estava aprendendo sobre colaboração. Muita coisa eu experimentei na Sunat. E junto com Viviane, Diego, que na época estava na CETEC, recém-criada CETEC, Marconi, várias pessoas em Salvador colaboraram, nós criamos o avô do Docem.Serpro, o Colab.Serpro, cuja ideia é você ter uma espécie de repositório de código-fonte interno na empresa. Por exemplo, o código de XMLada que eu criei ficava onde? No meu pendrive? Aliás, nem tinha pendrive na época. No meu disquete. Você tem que ter um ambiente para escoar a sua produção. O que hoje o Leandro aqui está mexendo com GitLab, com você.Serpro. Você tem que ter onde colocar código interno. Não pode ficar no seu pendrive. Então, esse foi um trabalho que não foi premiado, mas ele é tão importante quanto os demais. Eu não falo só dos que foram premiados. Essa carinha do Colab.Serpro, a visão dele é uma carinha meio antiga, mas ele cumpriu o seu papel. E, para minha surpresa, o Colab não foi selecionado, mas o Bazedral foi selecionado. E foi um trabalho que eu começo assim. Estou quebrando todos os protocolos. Vou usar a primeira pessoa, vou ser informal, aceite se quiser. Os caras aceitaram. E eu falava sobre colaboração, sobre a cultura do software livre dentro da empresa. Como é que a gente aproveita essas coisas e junta esses mundos? O negócio foi tão punk que algumas pessoas, depois que eu apresentei, achavam que eu ia ser demitido. Porque eu chutei alguns baldes de ácido assim. Mas beleza, a gente está aqui para isso, né, para provocar. E em Fortaleza também, teve 2 baianos que fizeram um trabalho fantástico lá. Apresentaram o trabalho de outras pessoas, né, que colaboraram. Um foi o Márcio, que apresentou o Requisite, uma ferramenta para gerenciar requisitos na área de software, e software, uma ferramenta livre e tal. E Rose, que eu acho que ela não está aqui. Rose apresentou um trabalho que a gente executou na SUNAC lá, de escritório de projetos, onde ela saiu da apresentação, o então diretor Soares, que nem a conhecia, convidou ela para trabalhar com ele. Ela veio para Brasília. Você vê quando o conceito muda a vida de uma pessoa. E foi um trabalho que ela conduziu, mas sob a nossa gestão, vamos chamar assim, lá em Salvador. Né? Um trabalho bem interessante. Em 2008 nasce Bruninho aqui. Ó. Nasce Bruninho e Andrei aí já curtindo o seu irmãozinho também. É uma data significativa para a gente. Setembro de 2008. 2009, o Serpro passa por aquele movimento, 2008 para 2009, de junta polo de desenvolvimento, separa o negócio e o desenvolvimento, quem fica, quem não fica. Ô, épocazinha ruim, viu, gente? Pelo amor de Deus. Graças a Deus, tudo que eu plantei lá de comunidade Java, de framework Java, de colaboração, de algum jeito chamou a atenção do Gustavo Torres. Obrigado com a sede danada. Chamou a atenção do Gustavo. Foi culpa do Alexandre Gomes que me deu cerveja ontem. Eu não deveria ter bebido. Não, eu até bebi pouco. Veio o convite para ajudar a decolar o Demoselle publicamente. O Demoselle já existia internamente, mas não existia uma comunidade ainda externa. E junto com o Tibone e sua equipe, a gente conseguiu começar a criar um ecossistema público do Demoselle naquela época. E foi nessa época que eu comecei a me envolver com métodos ágeis, que também tem um significado bem grande na minha carreira. Então, eu comecei a perceber que aqueles caras que eu acompanhava na comunidade Java estavam falando de métodos ágeis. Foi 2008 para 2009. Aí eu liguei para Alexandre Gomes, aquele rapaz que está ali, com um guarda-chuva imenso na mão. É um amigo e uma grande referência para mim. Falei, bicho, que negócio é esse métodos ágeis? Eu quero entender. Eu tenho um preconceito, eu acho que é um bocado de doido que não quer documentar nada. É isso? Ele fala, cara, não é isso não. Vamos fazer um evento aqui? Vamos. E levamos para Salvador um evento que foi nascido aqui,
O autor daquela marquinha também está aqui, o Léo Antoniali. E levamos para Salvador, e aquilo começou a criar uma comunidade ágil em Salvador. Aliás, o Maré passou a percorrer o Brasil inteiro, um evento que começou a rodar o Brasil todo. Começou com a gente. E aqui embaixo, alguns devem ter reconhecido o Fábio Houston, que em 2009 estava falando sobre métodos ágeis num evento de agilidade, falando do roteiro ágil que o SERPRO já tinha. Então, esta brincadeira não é nova. Não é nova de forma alguma. E graças a Deus, estamos entendendo que tem coisas boas por aí. Apesar que isso não vai salvar o mundo, mas tem coisas muito boas vindo aí. Em 2010, já na equipe do Demosélio, um dos colegas nossos, Zic, apresentou um trabalho sobre controle de acesso, um trabalho que ele trouxe da academia. Criamos código, inclusive, para o Demosélio. E eu fui um coautor. Ele merece todos os créditos, eu ajudei a botar na linguagem. A essa altura já tinha alguma experiência em Conserp, eu ajudei ele a dar uma formatada na brincadeira. E também criamos um trabalho que não foi selecionado, chamado Coding Dojo. Coding Dojo é uma forma super legal de ensinar e de aprender, de forma coletiva. E fizemos muitas sessões de Coding Dojo dentro do SERPRO e fora do SERPRO. Isso aí é na Universidade Federal da Bahia, na UFBA. A gente começou a ir nas faculdades, ministrando sessões de Coding Dojo para os alunos, mostrando é possível aprender programação de forma diferente. E o que eu aprendi aqui, por exemplo, me trouxe muitas práticas e formas de ensino que eu estou usando hoje com JP, nos workshops ágeis que a gente tem feito por aí. 2013 é um trabalho que Viviane comentou, sem citar o nome, que é fantástico. Eu acho fantástico, modéstia à parte. Chamado Aceleradora SERPRO. Não dá para querer inovar dentro do SERPRO usando o mesmo mindset da operação. A operação vive para não mexer nos processos. A inovação vive para questionar os processos. Como é que você vai querer falar? Diz alguém aqui, cara, deixa isso rodando e inove. É incompatível. Você precisa criar um mindset diferente para inovar. Então, esse trabalho fala sobre isso. Como fomentar o intraempreendedorismo na empresa. Não é porque ele não foi aceito que ele não tem valor. Convido vocês a conhecerem esse trabalho, que eu acho que vale a pena. E nós já estamos implementando isso aqui nos nossos projetos dentro da CETEC. Deixa eu dar um pulinho para cá, 2012, porque eu terminei invertendo a ordem. 2012 foi um ano importante para a gente, onde a gente pôde inovar com mobilidade. E vocês conhecem a história da mobilidade no SERPRO. Mas nasce Iane, a minha princesinha. Então, eu não podia deixar de mostrar o significado que ela trouxe nas nossas vidas, né? Tudo que eu mostrei aqui, galera, está, além dos sites que tem os trabalhos do Conserpro, está na academia.edu. Eu acho que deveria ser um dever de cada um que escreve trabalho compartilhar externamente. É a minha opinião. Então, os meus, 100% deles estão no meu site, na academia.edu. Bom, galera, peço desculpas por ter sido estourado meu tempo mesmo. Usei um pouco da liberdade que o adianto no cronograma me deu, Moreto, me perdoe. E também enrolei um pouco para minha galerinha poder chegar. 2014, então, gente, onde é que nós estamos? Primeiro, nós estamos em Brasília. Essa foto foi ontem, um passeio da gente. E eu morei em Brasília dos 3 meses aos 3 anos de idade. Pouca gente sabe disso. Então, Brasília está no meu coração. Apesar disso, eu cuidadosamente rejeito qualquer convite para trabalhar aqui. Com todo respeito, adoro minha terra. Eu não poderia deixar de fazer esse merchan, né? Todo esse trabalho em métodos ágeis rendeu um livro escrito por 23 autores da comunidade ágil brasileira. Eu tenho a honra de ter dividido um capítulo desse livro com o Ale Gomes e com o Willi, que é sócio dele. E é uma obra fantástica que reúne conhecimento teórico e prático de muita gente boa na comunidade ágil brasileira. E foi lançado esse ano, eu queria deixar essa dica aí. Para concluir, então, foi muito massa fazer essa viagem no tempo. E aí eu percebi que está tudo interligado. Não são vários trabalhos. É tudo fruto da mesma coisa. É tudo fruto de parcerias. Essas pessoas aqui representam muitas outras que não escreveram o nome do trabalho, mas nem por isso deixaram de ter sua importância. Então, se junte com gente melhor que você,
É o que eu faço com Viviane. Se tem alguém que sabe escrever trabalho, é ela. E me ensina muito. Então, eu me juntei com gente muito boa. Então, fica a dica, né? Forme parcerias e saiba reconhecer e agradecer quem ajuda e quem atrapalha. As pedras do nosso sapato são tão importantes ou mais do que os caras que nos ajudam. Porque aqueles caras que te atrapalham, eles fazem você olhar para outra ótica e crescer. Então, a esses que me atrapalharam, eu também agradeço muito. Mas principalmente aqueles que me ajudaram. E um dos recados básicos que eu trago é, se puder deixar uma mensagem é: pare de mimimi. Pare de reclamar da vida. Tá gravado, né? O Gustavo Torres me ensinou um negócio interessante. O método SBT. Conhece aí? Senta a bunda e trabalha. É isso, para de reclamar e age. Então, depois pensa no Conserpro. Essa é a minha receita. Sérgio, como é que você escreve tanto trabalho para o Conserpro? Eu não escrevo os trabalhos para o Conserpro. Eu realizo trabalhos. Eventualmente, alguns viram trabalho de Conserpro. Eu penso em problemas que eu enfrento e penso em formas de resolver diferente do que estamos acostumados. A dor vem primeiro, a solução vem depois. Se eu puder deixar uma dica para quem quer escrever trabalhos, resolva os problemas de uma forma diferente. Pare de reclamar, age e se junte com gente boa. Para acabar, um agradecimento muito especial ao Ale Gomes, de novo. Além do grande amigo, ele me recebeu, eu e essa galera toda, junto com sua esposa, a Lu, e a casa dele virou um pandemônio. Mas muito obrigado mesmo, Ale, Léo, que foi o pizzaiolo de ontem também. Muito obrigado. E a dedicação é para vocês. Tudo isso tem um preço, né? Vocês pagam esse preço, o preço da ausência, das madrugadas, mas é isso que eu estou fazendo, tentando chutar um balde e tentar ajudar um pouco o mundo a ser diferente. Então, a vocês todos que escreveram trabalhos, que escrevem trabalhos, que não escrevem trabalhos, mas que trabalham, continuem. Essa empresa só vai mudar se a gente fizer, diferente do que aqui sempre foi feito assim. As coisas são assim, eu odeio ouvir isso. Aqui as coisas são assim. Então, vamos questionar, vamos discordar responsavelmente, vamos propor e vamos contar com a parceria das famílias da gente e a compreensão para que a gente não deixe de fazer aquilo que a gente ama, simplesmente por achar que a gente vai estar deixando um lado faltar. A gente tem que saber equilibrar um pouco essas coisas e, a duras penas, eu tenho aprendido a equilibrar um pouco melhor isso. E queria, para acabar, gente, agradecer muito mesmo aos organizadores, Moreto e toda a equipe, aos criadores do Conserpro, Vera, Armando Fried, eu acompanhei todos vocês nesse tempo todo e dizer que eu estou muito feliz e espero revê-los em breve. Um grande beijo. E para entregar as homenagens a Sérgio Normando, que é o empregado que teve mais trabalhos premiados, convidamos o diretor Antônio João, que entregará troféu, diploma e lembrança da sede por este reconhecimento. Vamos esperar a galerinha vir, né, para tirar a foto. Vitor perguntou se eu vou seguir fazendo um filho. Não, tecnicamente impossível.